trabalha junto na gestão do portal. Ok, pessoal, então, feito aí a apresentação, temos 8 instituições aqui apresentadas. Pinheiro, queres iniciar com uma partezinha tua? Sim, tá ok. Então, teve na última reunião teve uma solicitação mais do Luna, que é essa da última aqui na pauta, e depois até ele lembrou isso aí, o Fábio também, o Osmano lembrou por e-mail, isso aí a gente agradece, e é a apresentação explicando em detalhes como é sugerido o modelo de manutenção do GESAM dentro de um conceito de desenvolvimento colaborativo a partir do GitLab, assim como o papel dos diversos stakeholders, o cliente final, o prestador de serviços, o Ministério das Cidades, o Ministério do Planejamento, etc. Então eu fiz uma apresentação aí para responder especificamente essa pergunta de vocês. Essa apresentação deveria ser apresentada na próxima reunião. Então eu estou antecipando isso daí. Então não entendam como uma coisa definitiva. Na verdade, eu vou apresentar a situação atual, mas na verdade é uma sugestão que a gente tem que discutir junto. É uma opinião que eu acabei obtendo visitando aí diversos aí de vocês aí, com Arthur alguns, e de peso de saneamento. Então eu vou passar e... Desculpa. Eu te perguntar que se não é melhor a nossa fala, antes de você falar sobre isso, falar sobre as ferramentas do portal. Eu vou falar das ferramentas no meio da apresentação. As ferramentas do beta? Tá? Pode ser. Então, só um minutinho. Eu posso começar, João, é que eu não estou aqui preparado para isso, eu posso começar com isso, e aí depois eu mostro o beta, aí você pode falar alguma coisa? Então tá bom. Aceito, obrigado, senhor. Obrigado. Então, no modelo de desenvolvimento colaborativo, né, o que a situação, eu vou falar várias coisas da situação atual. Algumas coisas eu posso estar enganado. Então, eu gostaria até de uma contribuição no final da minha apresentação aí de vocês, mas foi o que eu percebi, eu fui junto aí com algumas pessoas que ajudaram. Então, uma coisa que está acontecendo, que foi percebida, é que eu não consegui, por exemplo, localizar no repositório do portal do software público o código-fonte do GESAM. O código-fonte que está lá, ele tem 3 anos atrás, a última versão, e eu não localizei lá no portal onde está esse código-fonte. O código-fonte também, geralmente ele é disponibilizado quando solicitado pelo Ministério das Cidades. Então, isso já nos últimos 5 anos, a gente percebeu que quando o Ministério das Cidades intervém e solicita esse código-fonte, aí ele é disponibilizado. Então não existe uma cultura de uma disponibilização contínua desse código-fonte, aí com uma única exceção, no portal. Oi. A Procente disponibilizou no portal em dezembro. Em dezembro. Não, a Procente então está lá em dezembro. Está em dezembro, utilizando, obviamente, o método anterior. Tá ok. Está lá em dezembro. O que eu acessei aqui, ele está na versão 7.1.4.3, eu acho que já deve estar na versão 10, se eu não me engano. E ele está há 3 anos. Agora o da Procente eu não peguei. E o consenso, ele abriu uma porta para que a pessoa entre lá, exatamente para não ter o trabalho que está gerando aí. Então tem até um gerador que baixa e... Então você precisa informar, porque na verdade a gente não sabe onde está isso. A gente colocou a mensagem de que tem o acesso. Depois podia até olhar, eu não localizei. Tá? O que eu localizei aqui no repositório
foi essa versão aqui de 3 anos atrás. A da ProSenge, na verdade, eu não cheguei a olhar. Então, mas o fato que, como você falou, foi disponibilizado em dezembro, mas o que a gente concluiu, assim, não tem uma disponibilização assim, atual, hoje. O que vocês fizeram de código ontem? O que foi mudado ontem, por exemplo? Isso a gente notou, porque ele é disponibilizado de tempos em tempos e não de forma contínua. Isso está acontecendo. Nosso caso normalmente é de 6 meses, 4 meses. Então, em relação à questão do código fundo ser disponibilizado com essa rotina, no ciclo que for a cada mês, como tiver funcionando de uma nova, a gente tem que analisar antes como é que vai ser a questão da disponibilização, porque hoje a gente tem várias versões de vários clientes. isso. E assim, a gente tem que, na minha visão, a gente primeiro tem que ver qual é a versão finalmente que a gente vai liberar. Porque se eu for liberar a minha versão, eu mando liberar a versão dele, o Luna liberar a dele, o Joelma dele, vai ter várias versões, então eu não vejo problema em disponibilizar. Isso não é problema. O problema é saber qual é a versão que vai ser usada. Eu acho que o primeiro ponto, eu acho que é esse o nível de discussão que, na minha visão, que a gente deve ser usado para não ficar versões de várias empresas, de várias companhias lá, e a gente não saber qual é a mais atual, porque tem... Exatamente. Deixa eu- Inclusive, Só essa só pergunta, isso. não, só respondendo, essa pergunta, essa questão é um slide que vem na frente, já tem a sugestão. É que agora está falando a situação atual. Assim, que posso estar enganado, que nem aí a ProSenge eu agradeço ter corrigido, o IPAD também, que foi um engano meu, mas que empresas a aviação está funcionando. mas que vai precisar a gente aqui ficar claro, para ficar lógico onde que é o link e onde que está. Mas isso aí a gente vai resolver, eu vou mostrar nos slides aí na frente. Se frente. você está lembrado que tinha essa dificuldade, se colocaram que era complexo a estar mantendo isso, inclusive abriu uma porta do Ministério, para o próprio Ministério gerar isso. A gente pode até ver depois da apresentação, onde é esse link, a gente já mostra para todo mundo e já resolve agora essa Mostrar o situação. caminho depois. Mas eu vou mostrar aqui a sua situação atual. Você queria falar alguma coisa? Não, eu queria falar para ele assim, que hoje, o que a gente está fazendo? Porque como você não participou das outras reuniões, nós colocamos tudo no Git, que vai ser o padrão, que vai para o Beto, vou mostrar aqui as ferramentas do novo portal, e as companhias disponibilizaram as suas versões. Então tem a versão da Cagepa, tem a versão da Casal, nós colocamos todos lá, e tem lá, GESAN Casal, GESAN Cozampa, GESAN Cagepa, GESAN, todas as versões que hoje estão em produção nessas companhias, porque hoje é essa a nossa realidade. Não existe uma versão a ser eleita, a ser disponível. A intenção é que a gente chegue a uma versão pelo menos básica, que a partir dela novas empresas possam surgir. Mas ele é público, então tem que ser público de todos os que existem. Inclusive tem um slide falando exatamente sobre isso aqui na frente. Então, eu agradeço. Então, a situação atual, que pelo menos foi o que eu verifiquei, que a Cozampa, ela está, com exceção da Cozampa, os demais desenvolvedores, quando disponibilizam o código-fonte, eles disponibilizam também sem o histórico das tarefas. Do que foi feito, assim, eu fiz um ponto Java lá, um pedaço de código, eu alterei uma linha do código. Então não tem, quando disponibiliza no portal, não tem explicado por que eu alterei aquela linha de código naquela rotina específica, com exceção da Cozampa, que começou a fazer isso recentemente. Então o que dificulta o entendimento do código e motivos pelo qual houveram alterações no mesmo. Quer dizer, se eu sou um programador de uma empresa de um outro estado aí, eu quero começar a usar o GESAN. Se eu acessar o código-fonte do GESAN da forma como está, eu não consigo ver lá, mesmo que esteja disponibilizado, atualizado, eu não sei, entre uma versão e outra, eu não sei por que teve uma alteração de código. O que são as issues, né, que tecnicamente eu estou chamando aqui de tarefas, não sei se é a melhor tradução aqui, até podem me ajudar. Também, que nenhum desenvolvedor, isso com todos aí acontecendo, né, disponibiliza as solicitações. Então o que acontece? Os desenvolvedores de software, os prestadores de serviço que prestam serviço de desenvolvimento de software, eles têm um controle de solicitações, todos eles têm.
eles têm controle de solicitações junto aos seus clientes. Então o cliente vai lá e fala assim, a soma desse relatório, dessa coluna do relatório está errada, está somando a coluna errada, a outra coluna, tem que corrigir isso. E aí a pessoa tem que entrar lá no código e fazer uma alteração. Então ele abre essa solicitação, as empresas de saneamento têm ferramentas, o que deu para notar que a maior parte usa o Redmine, tem outras que têm outras ferramentas, e aí abre a solicitação. E aí fica uma comunicação entre o prestador de serviços numa aplicação do prestador de serviços e a empresa de saneamento. E isso não é público. Algumas companhias de saneamento estão presas a esses desenvolvedores e fornecedores específicos, devido a... Isso foi uma coisa que eu constatei visitando aí vocês. Devido a correrem o risco, ao finalizar o contrato, poderem perder o histórico dessas solicitações. Pode ser, claro, depende do contrato, ele pode ser disponibilizado. Mas, por exemplo, se eu tenho um contrato aqui com o Arthur, e o Arthur, eu abro as solicitações aqui com o Arthur. Aí, de repente, eu não quero mais trabalhar com o Arthur, eu quero trabalhar com o Saulo, por exemplo. Aí o Arthur resolve desligar o servidor dele, ou indisponibilizar o acesso dessas solicitações que eu fiz para ele, e aí a continuidade eu não consigo ter mais, se o fornecedor fizer isso, né? Porque se o fornecedor deixar o site dele, do portal dele, disponível, eu vou ter esse acesso. Ou se eu tiver como cliente uma cópia dessas solicitações, eu vou ter acesso. Mas o que acontece é isso. Todos têm um controle de solicitações, mas na verdade são controles que cada empresa de saneamento acessa e geralmente na solução do fornecedor. Oi? Pessoal, só para... Não é o caso aqui, né, mas só para fazer um adendo. Inclusive existe jurisprudência, né, onde fala a questão da execução de serviço contínuo na área de tecnologia, que é essa base de conhecimento que foi solicitado versus o que foi entregue, também tem que ser fornecido ao longo da execução do contrato. Tá? Então, é importante que vocês tenham isso e que isso também seja colocado, tanto no caso das empresas que estão fazendo a contratação, como as empresas que estão sendo contratadas, coloquem nos seus contratos, né, a disponibilização desta documentação. Tá? Se não for, ele cai na regra geral que está estabelecida em lei e dá a quem contratou esse direito. Mas eu acho que nenhuma empresa deixa de ter, se já existe o que pede, o que recebe, eu acho que toda ela, na relação fornecedor-cliente, deve existir. Não. Porque se você pede alguma coisa, você pede formalmente. Se você recebe, você recebe Eu não formalmente. analisei os contratos. Não, mas a questão, mano, é justamente aquilo que fazer. Qual que é a relação da minha solicitação com aquilo que foi feito pela empresa? Entendeu? Eu posso até saber, de uma maneira desmembrada, o que eu pedi, mas eu não sei aonde, aquilo que eu pedi, aonde é que ele se encontra e se encontra. Tá? Essa é a relação que a gente tem. Quando você pede alguma coisa, você tem uma proposta, a pessoa diz onde é que vai mexer, em que caso de uso, o que é que vai mexer, como é que vai mexer, por que ela vai mexer. Você tem tudo isso. Então, isso aí é uma coisa que é disponível para o cliente. Ok, se tu tens isso, mas no caso de uso, esse código de uso está relacionado à linha do código que tu fez a alteração, perfeito, não precisa se preocupar com isso. Arthur, eu só queria dar uma fluidez assim, para a reunião e evitar um debate aqui no início, porque pode ter muita discussão e tem vários slides que eu vou mostrar para frente que talvez respondam e tem sugestões para a gente resolver esses questionamentos. Então, Arthur, se eu puder continuar, isso daí é só, eu estou relatando o que eu vi, não estou discutindo se eu concordo ou discordo. Isso aqui é só uma fotografia do que, inclusive, com o Arthur a gente teve junto aqui em algumas empresas também. Então, o que foi visto foi isso. Então, só para recapitular, são dois sistemas que vocês, empresas de saneamento, geralmente estão operando. Um sistema é o que eu chamo de controle de solicitação, que
poderia ser o Redmine ou qualquer outro software. O que é o controle de solicitação? Eu sou um usuário ou um coordenador lá na empresa de saneamento e eu tenho uma solicitação de manutenção de GESAM, eu tenho uma solicitação de manutenção evolutiva, eu quero desenvolver um novo método, um novo módulo, uma nova funcionalidade, aí eu entro lá no sistema da empresa fornecedora, que é isso que tem acontecido em todos, e aí eu preencho uma solicitação. Aí, que eu estou falando aí, que o Redmine é a solicitação. Aí eu preencho, aí vai para a empresa fornecedora, ela analisa, dá uma prioridade, faz perguntas, ida e volta, tudo, entra em produção, depois entra em homologação e depois é aprovado e é liberado. Homologação e depois produção. Tá bom. Por isso que eu preciso. Vocês me ajudam, eu não sei nada. Aí, como que é? Primeiro, homologação, depois produção. E qual que é o teste? Antes da homologação. Não, entrou em produção, depois sai da fábrica. Teste, homologação. Não, eu testo, aí sai da fábrica. Aí vai para a homologação do cliente. Aí o cliente diz que está ok, aí vai para a produção e corre lá. Obrigado, muito obrigado. Então, isso tem. Só que acontece, quando esses sistemas existem, só que esses sistemas, ele tem a solicitação e depois foi resolvido. Então eu não tenho uma fotografia do que aconteceu. Eu sei que resolveu e que não está dando problema ou que aquela funcionalidade está funcionando lá para mim. Mas o que foi feito para resolver isso é uma interrogação gigante, né? Eu nem imagino o que é, porque não aparece nesses sistemas do Redmine. E uma outra coisa que eu falo, o gerenciador de que eu traduzi por tarefas, issues, que é quando eu gero uma solicitação, eu tenho que gerar 10 tarefas para atender aquela solicitação. E aí nessas 10 tarefas eu vou fazer uma modificação no banco, eu vou criar um código novo, vou alterar um código. Isso é uma issue que está relacionada diretamente ao artefato, ao software que está sendo alterado lá, ou ao artefato de software. Então, no caso das solicitações, todo mundo tem, e é uma coisa entre o fornecedor, inclusive com a COSAMPA acontece isso, entre o fornecedor e o cliente final, a companhia de saneamento, e as issues, a única que disponibiliza é a COSAMPA e nenhum cliente, nenhuma empresa de saneamento, fora a COSAMPA, tem acesso a essas issues, a essas tarefas. Ela não sabe, quando ela fez uma solicitação, o que aconteceu, o que foi modificado para atender aquela solicitação. Isso é um fato, é o que foi constatado. Aí foi. A preocupação é apenas que a gente não vá adiante com alguns elementos que não estão necessariamente, não digo verdadeiros, mas que não estão compatíveis com os fatos, com a maneira como de fato acontece. Quando tem que falar para os nossos clientes. Quando o cliente faz a solicitação, seja de que natureza for, ele tem esse background controlado. Ele sabe o que foi que ele solicitou, quem está pendente, o que foi feito, quando foi feito, o que é que foi implementado, e esse histórico é disponibilizado na relação contratual. É isso mesmo que eu falei. Disponível. Então ele tem total acesso a esse histórico, com as suas linhas pendências, com as suas pendências deles, etc. O que não tem hoje disponível é, na realidade, esta informação, ou seja, solicitação cliente, atendimento, pendências, etc., disponíveis de forma aberta para o mercado. Esta é uma questão da relação contratual. Né? Se de fato o contratante, né, coloca na sua determinação de que o contratado, aliás, nem o contratado, ele mesmo, o contratante, vai disponibilizar a informação no mercado, é isso mesmo. Não há problema nenhum. O livre-arbítrio é da companhia contratante. Então, assim, eu preciso deixar claro que isso não é um impedimento, né, nem é uma questão de prática contratual, que pode ser alterada ou modificada, ou mesmo não havendo isso no contrato, mas a companhia quer liberar as suas informações. É exatamente isso. Eu acho que é até mais fácil o próprio cliente, a empresa contratante, ela não se carregar de divulgar aquilo que ela acha conveniente. Eu
Eu não posso decidir Exato. pelo É que agora contratante. O que é que eu sua posso... situação atual. Como fazer são os próximos slides que tem a sugestão que não dá uma Mas sugestão. é interessante a gente pontuar, porque a gente vai contextualizando a coisa. Mas é exatamente E algumas pessoas que não vivem assim, os dois lados, não conhecem, precisam entender. certo. Não, é exatamente isso. É isso mesmo. Eu só queria fazer mais um pedacinho quando você falou se o cliente faz a solicitação, ele sabe o que foi feito, quando foi feito, o que está pendente, o que não está pendente, é a realidade para todos os companhias, porque nem que seja uma planilha Excel tem a relação do que vai estar sendo solicitado. Mas o que não tem hoje, nos controles que existem hoje, é o que foi feito no software, que linha de código foi alterada, que tabela foi incluída. Aí hoje, o cliente, a companhia, seja ele interno ou externo, né, porque tem os que contratam e tem os que têm seus próprios funcionários fazendo isso. Este controle não existe hoje. É isso que ele estava falando quando ele fala das alterações, dessa grande dúvida. Onde? Né? Talvez não surja dúvida porque não há nenhum interesse de saber. Mas é isso que não existe. Controle sobre isso, nem de um lado nem do outro. Quem está desenvolvendo é claro que ele sabe o que ele fez. E onde fez, até para continuar a sua manutenção, a sua documentação de sistema, o seu trabalho. Agora, isso ser repassado de volta ao usuário final, à companhia, é que não está acontecendo. Aí, já considerando a ressalva até que o Emmanuel colocou, foi realizado os novos desenvolvimentos que foram realizados do GESAM, e alguns desenvolvedores não vêm disponibilizando esses códigos-fontes de novos softwares, desses novos módulos. Posso estar enganado porque, como o Emmanuel falou, mas aí no final da apresentação a gente entra no site e já acessa e vê se está lá. Leitura e impressão simultânea, não encontrei um módulo de leitura e impressão simultânea, por exemplo, da Compesa. O módulo de gestão e leitura e impressão simultânea lá da Enorsul, que está lá na CAERT, lá em Rondônia, também eu não encontrei isso daí. E também aquele do Passo do Miar também não encontrei onde que estão tanto o módulo cliente quanto o módulo da empresa que faz a leitura e impressão. Mas posso estar enganado, a gente vai ver os links aí, a gente já vê se isso realmente pode ter sido um engano meu mesmo. A situação atual também, os novos módulos em desenvolvimento e não finalizados, eles não vêm sendo disponibilizados de forma contínua. O que acontece? Eu sou uma empresa e eu sou um desenvolvedor, ou mesmo a própria empresa de saneamento. Existe caso que a própria empresa de saneamento está desenvolvendo um novo módulo e enquanto o módulo não fica pronto, ela não disponibiliza. Isso tanto com desenvolvedores e tem casos, que depois eu posso citar, de empresa de saneamento que está desenvolvendo coisas legais, só que como não terminou o desenvolvimento ainda, ela não colocou, não disponibilizou isso daí. Então, fica assim um critério, não, só vou disponibilizar quando estiver pronto. E o módulo de, por exemplo, de cadastro de tablet, com integração de mapeamento, que está sendo desenvolvido, por exemplo, é um caso dele. Ele não existe, pelo que a gente viu, em nenhum lugar. Pessoal, eu tenho uma dúvida aqui, posso falar? Enganado, né? Eu estou participando, mas eu acho que é interessante todo mundo estar envolvido e responder, tá? A questão do módulo cadastro, impressão simultânea, qualquer sistema que eu fizer à parte, que faça integração com injeção, a licença dela vai ser GPL? Essa é a primeira pergunta. Certo? Ok. É isso mesmo, né? Desde que use alguma parte de código. Oi? Depende, né? Se você usar uma linha de código do GESAM, Se você cria um módulo SAPEL, só a integração não. se integrando com o GESAM, Mas se você não tem nada a ver. utilizar algum código existente na aplicação, ele automaticamente assume o Usando, mesmo se eu usar uma tabela do GESAM, já considera. tem que considerar. Não? Se você usar alguma função do GESAM. Mas se eu já usar a tabela também. O dado pertence Ok. a... Se eu tiver um contrato com o cliente, onde ele diz que o GESAM tem que ser disponibilizado no portal software público, e eu estou faturando em cima desse contrato para fazer esse sistema satélite,
qual é a... O que a gente viu é o seguinte... Qual é a É uma linha licença? Hã? É uma linha tênue, dependendo É da isso que eu situação quero de cada deixar claro, caso. porque no momento que eu tenho um contato com o cliente, Exato, de o manutenção. cliente tem uma disponibilidade, que é o software que tem que disponibilizar, e ele está me pagando naquele contrato de gestão para eu fazer um sistema à parte, na minha visão, isso é licença GPL. Existem Ok. casos, existem casos. É Se diferente tá claro, de desenvolver É muito e entendimento, por isso que eu estou aqui disponibilizar. para questionar para ver. No nosso entendimento é o seguinte: se eu desenvolvo um sistema satélite para ser acoplado ao GESAM, ele pode ser feito dentro do contrato do GESAM. E nem por isso ele precisa fazer parte do GESAM. Ele é um sistema satélite que foi. Mas é exatamente isso que se discute isso há 300 anos, tá certo? Por exemplo, tem diversos clientes, tá certo? Que pedem outros satélites que os outros não têm interesse, que não tem nada, pagam aquilo dali de forma independente, tá certo? Mas eles querem acoplar aqui no GESAM. Então não dá para conversar com o GESAM, tá certo? Então eu não vejo onde é que isso aí. Eu não usei linha de código do GESAM, não usei nada disso. Essa Ok? é uma questão que... terceira questão, tá? Inclusive, Digamos que eu uma fiz... orientação recentemente aí e a pessoa escreveu textualmente que isso, e pessoas de dentro O que foi do- verificado, eu não sei se você está falando do mesmo sistema que eu estou pensando, mas o que foi verificado é que tem telas que são exatamente igual ao GESAM, que fazem um sistema satélite, mas que é o código do GESAM, porque ele é igualzinho ao GESAM. Tela, Você pode seguir o igual, padrão os menus, você pode o seguir código o é igual. padrão. Não, pessoal, vamos separar as coisas, tá? Vamos pegar esse exemplo aí de atualização cadastral. Pronto, Esse exemplo aí, vamos lá. Porque é o que você está questionando. Não, tem outro. O módulo da atualização cadastral lá, um cliente eu tenho lá, o cara diz, olha, eu tenho nesse contrato, você tem que disponibilizar o software público, o GESAM, beleza. Mas nesse contrato eu vou pagar para você fazer a atualização cadastral. Beleza, aí esse cliente vai lá e disponibiliza a atualização cadastral para a comunidade. Beleza. Eu e um outro cliente aproveito esse código fonte desse sistema satélite, faço as modificações necessárias e vendo lá. Esse outro código é GPL também, né? Ok. Não, assim, A informação que a gente tem é que não. A gente, inclusive, eu acho que já você se tem que deixar bem aparição claro. oficial, ele é uma pessoa As companhias é uma que estão consultoria que está sendo. contratando, né, elas que Depois a são gente pode achar a parte do autorizadas. código da licença de crédito que fala sobre Não, esse mas o problema é que o fornecedor sempre tem a visão do trabalho que ele está exercendo, né? Mas as companhias estão contratando, usando o nome de manutenção, contrato, desenvolvimento, manutenção do GESAM. nível de GESAM, exatamente. Só Eu estou com Manutenção eu estou usando esse Manutenção contrato. coletiva. Inclusive tem contratos que tem implantação de novos módulos. Mas é melhorias. Entendeu? Mas dentro do contrato de GESAM. Exatamente. Exatamente. Então, É isso que eu vejo como Aí a empresa que contratou, ela tem todo o direito de divulgar aquilo que ela quer. Não, Não, e não transferir isso não para o está fornecedor. vinculada a uma licença chamada GPL. Mas é A exatamente quem licença deve está disponibilizar vinculada isso. e está Veja só, quem deve disponibilizar isso mundialmente. é a empresa que tem. Eu tenho um contrato com a empresa. Eu não tenho como disponibilizar uma coisa que o cliente pede, mesmo entrando no contrato, depois ele pode dizer que aquilo ali não está autorizado. Quando E aí ele assumiu tem livre-arbítrio implantar o GESAM, de quando ele quer. quando ele, se não enganado, quis implantar o GESAM, ele sabia, porque é falado que o GESAM está no licenciamento do GPL. E a vantagem dele é Eu quero ter isso para ter segurança no desenvolvimento, para não Pra você futuramente chegar o cara dizer, não, recebeu o processo porque pegou isso, aquilo, entendeu? Por isso que eu estou aqui, é uma Recebe, dúvida. você pode E ser assim, eu não inabilitado vejo para problema. Eu quero prestar não ter aqui, licitação. olha, se a gente não está disponibilizando, vamos disponibilizar. Disso aí, tudo que a gente tem hoje é impressão simultânea. Vamos disponibilizar nossa impressão simultânea. Se a gente for fazer a atualização cadastral, a gente vai disponibilizar. Então, Mas eu quero ter a segurança que no momento que eu for usar de um cliente que eu sei que pode me disponibilizar, eu não tenho nenhum problema, entendeu? Então, deixa eu aproveitar e dizer a você que a atualização cadastral já existe, está disponibilizada, pega, adapte para o seu cliente e use. Não Beleza, faça tudo do ok, zero, ótimo. porque o objetivo ideia é essa. é esse. É a Não gente ter não que ter ficar que fazendo do zero toda hora. recodificar, gastar dinheiro novamente para fazer as mesmas coisas. Aí, continuando, o que foi notado é o seguinte, que as empresas desenvolvedoras do GESAM, elas estão desenvolvendo novos módulos para o GESAM de forma duplicada. Então isso acontece mais de uma vez,
módulos iguais, fazem a mesma coisa, eles estão sendo feitos de forma duplicada. Uma empresa faz, a outra faz. Isso acontece com mais de 2 ou 3 empresas aí. 4 duplicadas, 5 duplicadas. Esse é um problema do modelo. É a forma como o modelo foi implementado, possibilita esse tipo de questionamento. Se não tivemos em 2009, 2010, 2011, sempre isso foi colocado como um problema. Eu quero que acesse algo que ele também está fazendo, que ele é muito bom para mim. Bom, mas aí não dá porque o fonte dele é desconectado, o que ele está fazendo não necessariamente é fácil. Exatamente. Aí, também considerando a colocação do Eumano, no final da apresentação a gente entra no link para ver onde está o código-fonte, mas assim, o que pode verificar é que a COSAMPA é a única que está disponibilizando, aí pelo jeito eu estou enganado, mas a COSAMPA ela tem feito o seguinte: tanto os módulos desenvolvidos em manutenção, ela vem disponibilizando sistematicamente, tanto que você pode acessar diariamente ou de hora em hora, você vê o que vem sendo feito no código. E os novos módulos, a COSAMPA também, antes do módulo ficar pronto, quando ela inicia o desenvolvimento, ele já é disponibilizado lá. Os demais desenvolvem a mesma coisa de forma repetida. Tem acontecido isso. Por não acessar uma, não saber o que a outra está fazendo. A situação atual, também, algumas companhias de saneamento estão desenvolvendo com suas equipes próprias novos módulos para o GESAM. E esses não vêm sendo disponibilizados no portal. Então, isso não em relação a fornecedores de implementação, desenvolvimento de GESAM. Em relação a empresas de saneamento. Tem algumas empresas de saneamento que estão muito bem. A GESPISA, eu estive lá essa semana, está impressionante. O pessoal está desenvolveu vários módulos. Só que eles estão desenvolvendo e não falam para ninguém, como outras empresas de saneamento normalmente estão fazendo isso aí. E aí tem, por exemplo, módulos de utilidade da água, eu acho que tem uns 3 desenvolvidos por empresa de saneamento, não por desenvolvedor, não sei se os desenvolvedores fizeram isso também. E estão fazendo a mesma coisa, só que ninguém disponibiliza, a empresa de saneamento não disponibiliza, aí uma não fica sabendo da outra, e aí cada uma faz o seu. Está tendo um trabalho duplicado também entre as empresas de saneamento. Elas estão desenvolvendo novos módulos de forma duplicada e a mesma coisa desenvolvida 2 ou mais vezes por diferentes companhias de saneamento. Por exemplo, isso aqui é interessante. Esse é um módulo de qualidade